querida irmã, seja bem-vindo aqui ao nosso retiro quaresmal. Chegamos à terceira semana do tempo da Quaresma. Como tem sido a sua caminhada até aqui? Como foi a vivência da segunda semana da Quaresma? Como você tem conseguido encontrar o lugar adequado, o tempo adequado para fazer as suas orações? Conta depois para a gente como tem sido essa experiência e eu desejo de coração que possamos vivenciar bem essa terceira semana do tempo da Quaresma. Convido você nesse momento a procurar um local adequado, que você possa ficar tranquilo, em silêncio, de preferência que ninguém o incomode, que ninguém o chame, um lugar livre de muito barulho, de muitos ruídos, nada de televisão ligada, nada de distrair-se com aplicativos do celular ou coisas do tipo. Se a sua casa é agitada, talvez procurar dormir um pouco mais tarde para poder fazer suas orações ou acordar um pouco mais cedo para poder rezar no silêncio, quem sabe, na madrugada. E assim a gente vai se pacificar exteriormente e interiormente. Exteriormente procurando se desvencilhar dos barulhos e interiormente desacelerando a nossa respiração, também os nossos pensamentos, para que possamos de fato buscar esse momento de paz, de sintonia, de harmonia com o Senhor. E dito isso, nós tomamos consciência de que estamos diante da presença do Senhor. E de modo consciente, quero traçar sobre mim o sinal da minha salvação, buscando essa comunhão com esse Deus que se revelou nas pessoas divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faço a minha oração de oferecimento, primeiramente oferecendo ao Senhor os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus desejos, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ordene a tudo isso para o maior louvor e a maior glória a Deus Pai. Quero trazer também para esse momento de oração todas as minhas preocupações e todos os obstáculos que tenho encontrado na minha vida, na minha caminhada de fé. Principalmente os obstáculos para a realização dessa Quaresma, os obstáculos para a realização desse retiro. Entrego ao Senhor as minhas preocupações, para que elas não me atrapalhem de me colocar diante dele, de sua presença, nesse momento de oração. E faço o pedido da graça. A cada semana, nós fazemos um pedido diferente da graça do Senhor. Essa semana pedimos assim: que Deus imprima em mim a imagem de Jesus, para que, amando, eu o siga e gratuitamente coloque-me a serviço da fraternidade e da amizade social. Dito isso, nós vamos tomar o Evangelho de hoje, que está no capítulo 4 de Lucas. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 16 e depois pular para o 24 e do 24 até o 30. E a palavra de Deus nos diz assim: Foi então para Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar aonde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos,
e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Indo para o versículo 24, e acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, uma grande fome atingiu toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Você pode pausar o vídeo e ler esse texto mais uma ou 2 vezes, de modo que a palavra de Deus possa penetrar de modo mais profundo na sua vida, no seu coração. Pode fazer um exame, um exercício de imaginação, imaginando a cena, olhando as pessoas que estão nessa cena. Veja os personagens, observe Jesus, observe as pessoas que estão na sinagoga, observe os sentimentos dessas pessoas expressos nos seus semblantes, no primeiro momento de admiração, quando Jesus se levanta, toma o livro e lê, depois o semblante de indignação, quando entram em desacordo com as palavras de Jesus, por fim agarram a Jesus de um modo violento e o levam no precipício, querendo matá-lo, querendo jogá-lo do precipício. E Jesus, que passa pelo meio deles, não se deixa intimidar e continua o seu caminho. Com simplicidade olho essa cena, percebendo que os conterrâneos de Jesus não lhe são hostis. Antes, eles ficam encantados, ficam maravilhados com as palavras que saem de Jesus. Palavras que são cheias de encanto, palavras que são cheias de sabedoria, palavras que traduzem a benevolência de Deus e a sabedoria de Deus. Os conterrâneos de Jesus se dão conta de que o cumprimento da profecia de Isaías se realiza nas próprias palavras de Jesus. Ele mesmo está pregando o ano da graça, anunciado pelo profeta. A sua origem, o filho de José, vai causar espanto, porque ao mesmo tempo que estão encantados com as palavras de Jesus, eles se perguntam, mas ele não é apenas filho de José, o carpinteiro? E isso causa uma surpresa e um espanto. Como pode alguém dos nossos, tão simples, tão humilde, ter palavras de tamanha sabedoria? Eles também se alegram
pensando por direito que seriam os primeiros destinatários do hoje da salvação trazida por Jesus. O povo de Jesus se apega a essa ideia de que são os primeiros a ter posse, podemos dizer assim, dessa salvação. Querem milagres para si, mas Jesus lhes nega o monopólio e, sobretudo, a possessão da sua atividade de Messias. A atitude dos conterrâneos de Jesus, ela muda. De fato, quando ele menciona os dois profetas, Elias e Eliseu, os dois fizeram milagres, só que fizeram milagres não para os seus conterrâneos, fizeram milagres para pessoas estrangeiras, pessoas consideradas pagãs. Assim como a deles, a missão de Jesus é universal, ou seja, Jesus quer que a sua salvação atinja a todas as pessoas, a todo o universo. E não somente, por isso que ele quer também que essa salvação chegue àqueles que eram considerados pagãos. A partir desse momento, há uma reviravolta na cabeça dos seus conterrâneos. Os seus conterrâneos deslocam-se de sua tendência possessiva para o sentimento de ódio. E quanto mais afeto possessivo se tem, mais violenta é a sua reação. Quanto mais a pessoa ela tem um sentimento de posse de alguma coisa, mais violenta ela se torna por lutar por aquela realidade possessiva. Ora, como é próprio do ódio não se saciar, nem se aquietar, senão com o aniquilamento do inimigo, a admiração passa-se a uma cena de linchamento. Queriam lançá-lo alto do monte. Essa hostilidade extrema, no entanto, não é capaz de deter a Jesus. Ele segue com a sua missão fora da pátria, até seu destino final, em Jerusalém, quando a hostilidade lhe será fatal. Então percebamos essa cena, Jesus que no primeiro momento provoca encanto, mas que depois, quando cita os profetas Elias e Eliseu, tanto Elias como Eliseu, que fizeram benefícios, fizeram curas para pessoas que não eram do povo de Israel, eram pessoas estrangeiras, eram pagãos, era gente que os próprios judeus consideravam que não tinha salvação. Diante disso, então, as palavras de Jesus se transformaram em palavras incômodas, a tal ponto que eles agarraram Jesus e tentaram jogar Jesus do precipício. Faça nesse momento um colóquio com o Senhor, a partir dessa palavra que nós acabamos de ouvir, falando com Jesus sobre o que se passa no seu interior nesse momento, olhando para esse sentimento de posse presente nos conterrâneos de Jesus do Evangelho. Pergunte-se, do fundo do coração, se você também tem algum traço de posse, algum traço de possessividade. Esse sentimento de posse presente nos personagens do Evangelho de hoje pode me ajudar a descobrir que eu também, muitas das vezes, sou possessivo com pessoas, possessivo com amizades,
possessivo com coisas? Quais são os traços de possessividade que podem estar presentes na minha vida? Converse com o Senhor, apresente a Ele, para que Ele possa mudar, para que Ele possa te libertar dessas realidades. Indícios de posse, a sua relação para com Deus. Como é a sua relação para com Deus? Que sentimentos de posse permeiam a sua relação com o Senhor? Está disposto, disposta a abrir mão das graças, dos favores, até mesmo dos privilégios, mesmo que sejam privilégios espirituais, inclusive, abrir mão de tudo isso em favor dos seus irmãos, em favor das suas irmãs que mais necessitam? Até que ponto nós somos capazes de abrir mão de alguma coisa que nos beneficia em prol do nosso próximo, em prol do nosso irmão? Ou até que ponto estamos tão agarrados que não queremos abrir mão de nada? Alegra-se em compartilhar os dons espirituais e materiais recebidos? Aquilo que eu recebo de graça do Senhor, eu tenho essa disponibilidade de colocá-lo a serviço do meu próximo, a serviço do meu irmão? Converse com o Senhor sobre essas realidades. De um lado, um sentimento de posse. Às vezes somos possessivos até com ideias, somos possessivos com certos pensamentos que não queremos abrir mão. E a palavra de Deus vem nos provocar, nos questionar até que ponto sou capaz de abrir mão, principalmente para beneficiar o meu próximo, seja de bens espirituais, seja até mesmo de bens materiais. Agradeço, Senhor, por esse momento de oração, porque a sua palavra lançou luzes na minha vida, no meu coração. Tomo consciência dos sentimentos que estão presentes nesse momento, se são sentimentos de alegria, de felicidade, de inspiração, aonde eu sinto o consolo de Deus nesse momento de oração, ou sentimentos de tristeza, de interpelação, de reconhecimento de que preciso melhorar, são sentimentos também de desolação. Tudo isso registro no meu caderno espiritual, os sentimentos presentes nesse momento da minha oração. E termino agradecendo ao Senhor por esse momento, rezando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e até a próxima meditação, se Deus quiser.